Muito boa noite, iniciando aqui a nossa live especial comemorativa dos 87 anos do Dr. Wilbur Pickering, também da conclusão da tradução do Novo Testamento segundo a família 35 para o português. Então temos aí muitos motivos para comemorar. Você que está aí já conosco, pode deixar o seu comentário no chat. Muito boa noite, Dr. Pickering, muito boa noite, Marcelo Freitas, muito boa noite, Adolfo. Estamos nós quatro aqui. O Dr. Pickering dispensa apresentações, mas ele é mestre em teologia, mestre em linguística, PhD em linguística. Ele trabalhou como missionário, vertendo o alfabeto da tribo Apuranã na Amazônia para uma linguagem escrita e traduzindo o Novo Testamento para a língua dessa tribo. Novo Depois, não. Primeiramente comecei. Não começou. Não. Foi outra equipe que terminou o Novo Testamento. Eu comecei só. Começou o trabalho, ótimo. Então, iniciou esse trabalho, né, tanto da elaboração do alfabeto quanto da tradução. Depois foi encerrado por uma outra equipe, trabalhou como missionário e tem se dedicado há muitos anos aí, desde a sua época na faculdade, né, da sua formação acadêmica, e depois a crítica textual ou ao estudo do texto do Novo Testamento, né, e também a divulgação aí do texto da família 35, tanto a teoria que determina a opção por esse texto, quanto o texto grego do Novo Testamento, segundo a família 35, já concluiu a tradução para o inglês e agora concluiu, estamos aqui comemorando isso, juntamente com os aniversários de 87 anos. Antes de qualquer coisa, Gilberto, como a gente carinhosamente chama, parabéns, né? Parabéns pelos 87 anos, parabéns pela conclusão, né? Graças a Deus por isso, a conclusão da tradução. Tá? Já tem o link para a tradução em PDF ali no Prunch, né? O pessoal pergunta se vai ser comercializado, o pessoal pergunta se pode imprimir também, já teve gente perguntando. Como ela é disponibilizada em PDF, a pessoa faz o que quiser, né? Então pode imprimir, só não vai vender depois, né? Só imprime, né, para usar. Mas o pessoal pode falar, o Gilberto pode falar um pouquinho sobre a edição impressa, né, se vai estar disponível. Nós temos aqui o Marcelo Freitas, que é bacharel e especialista em direito, é servidor público e é um grande parceiro do Dr. Pickering. Editaram juntos aí um livro mais acessível, aí, tornando a teoria do Dr. Pickering um pouco mais acessível, a Família 35. Quem tiver interesse em comprar pode entrar em contato com o Marcelo. Vai sair a edição em inglês também, né, Marcelo? E temos o Adolfo Euclair, que todo mundo aqui tem canal no YouTube, tá, gente? Então, ó, link para os canais todos na descrição, tá? Temos aí também o Adolfo Euclair, que é bacharel em teologia, especialista em história, e professor também. Vamos ver se eu vou acertar aqui, Adolfo. Professor de grego, de exegese, de hebraico e de crítica textual, né? No seminário Nascido de Novo, é isso? Isso, Nascido de Novo. Então, todos os links também aqui na descrição. O Adolfo tem muitos vídeos de crítica textual, é um defensor do texto majoritário e também é alguém que vem repercutindo aí o trabalho do Gilberto. Eu vou passar a palavra para cada um, assim, para saudações iniciais mesmo, alguma consideração, e depois a gente já começa com as rodadas de perguntas. Primeira pergunta com o Marcelo, como a gente tinha combinado. Então, Dr. Pickering, a palavra está com você para uma saudação inicial. Deus abençoe. Amém. Marcelo, alguma consideração inicial aí? Quer falar alguma coisa, enfim? Não, como o Carlos já muito bem explicou, né, eu tenho um livro em coautoria com o Dr. Pickering, né, que é a Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição de evidências. A qualquer minuto a Amazon pode publicar o Family 35, Original Text of the New Testament Exposition of Evidence, né, que é o mesmo livro, só que a versão em inglês. Eu tenho também um canal no YouTube, e o meu canal no YouTube hoje basicamente só tem vídeos, né? Aliás, é exclusivo, né? Só tem vídeos
que esclarecem melhor o trabalho do Dr. Pickering, e eu fiz esse canal e esses vídeos com o propósito de tentar simplificar esse trabalho, né? De tentar levar para as próximas gerações, né? Para esse público mais jovem, explicações claras e tangíveis, né? Sobre os motivos que levaram o Dr. Pickering a crer que Deus usou a família 35 para preservar o texto original do Novo Testamento. Muito bem. Adolfo? Acabou de passar um caminhão aqui. Olha, para ser sincero, na verdade é uma honra, né, cara? Porque hoje, quando eu comecei a estudar grego em 2012, crítica textual também em 2012, e também comecei meu canal no YouTube em 2016, eu jamais imaginei que estaria aqui. 2021, eu jamais imaginei que teria os livros que eu tenho e estaria de frente com o Wilbur Pickering. Então, inicialmente, para mim é uma honra estar aqui com vocês aqui e também batendo um papo com 2 advogados para defender nós aí, caso alguém queira vir processar, né? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? E é uma honra, cara, sinceramente, aqui estar no canal de vocês, aqui batendo um papo com vocês. É uma honra porque eu nunca imaginei estar aqui. Então, tô aqui, bora bagaçar. Muito bem. Joia. Antes de eu passar a palavra para o Marcelo fazer a primeira pergunta, então, só quero registrar que o pessoal que estiver aí acompanhando pode deixar perguntas no chat, tá? Que na medida do possível eu vou tentar formular as perguntas do chat, tá? Então eu vou ficar o responsável por acompanhar isso aí e tentar aí introduzir as perguntas do chat, encaixando dentro da dinâmica, claro, da conversa aqui, né? Nós vamos tentar fazer isso. Então, Marcelo, a palavra está com você para a sua primeira pergunta aí. Obrigado. Dr. Pickering, nós sabemos que o senhor defende que a exata redação do texto original do Novo Testamento foi preservada até os nossos dias. A teologia tenta rotular a maneira como Deus possivelmente inspirou o texto. Ela fala em teoria de um ditado verbal ou teoria da inspiração verbal e plenária. O que eu gostaria de saber do senhor? Eu gostaria de saber como que o senhor crê que foi essa inspiração da Bíblia e se a maneira como o senhor crê, ela se interrelaciona com essa sua convicção de que cada palavra do Novo Testamento foi preservada. Bom, eu estava vendo há pouco uma das cartas de Pedro, ele diz que os homens foram conduzidos pelo Espírito Santo e produzidos, né? Eu entendo que foi assim, quer dizer, obviamente que o Espírito Santo respeitou a personalidade de cada um dos autores humanos. Você lê, então, Mateus é de um jeito, João é de outro jeito, Paulo é de outro jeito ainda, e assim por diante. Então, o Espírito Santo não apagou a personalidade, etc. Aí você vê também que o Espírito Santo fez uso do nível de domínio da língua também. Você vê que João escreve de forma muito mais simples do que Paulo. Paulo escreve de forma um pouco assim complexa. Então, dito isso, o que eu entendo, o que eu creio, é que o Espírito Santo fez uso de cada um dos autores humanos de modo a garantir o resultado. Quer dizer, a maneira que ficou colocado no papel era adequado para aquilo que o Espírito Santo tensionava. Então, nesse sentido, eu digo que cada palavra foi inspirada. Obviamente, no entanto, existe uma diferença entre um relato, uma narrativa de um acontecimento histórico e material que é pronunciamento de valores ou de verdades. Que a inspiração, quanto a um relato histórico, meramente garante que foi assim. Garante que o relato é verídico. Agora, quando se trata de ensino de valores de verdade, aí é mais assim,
é mais concentrado e mais específico, garantindo que exatamente é isso que o Espírito Santo quis dizer. Isso que eu creio. O senhor interpreta, então, que essa sua visão, ela interfere na maneira como o senhor enxerga a preservação de cada palavra do Novo Testamento? Sim, até inimigos da Bíblia do outro lado entendem dessa forma. Lá, mais ou menos na década dos 60, 50 do século que passou, um grande inimigo da Bíblia, por nome de Ernest Cadman Cowell, chegou a ser o presidente da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele foi assim, falou na lata, disse: Deus tivesse inspirado o Novo Testamento, ele teria preservado o Novo Testamento. Não preservou, logo não inspirou. Assim, 2 mais 2. Agora, eu concordo com a lógica do homem, só que eu viro a mesa, eu digo, posso provar que Deus preservou, logo ele inspirou. Mas é uma questão de lógica, porque para que iria Deus se dar ao trabalho de inspirar um texto se não fosse preservado? Quer dizer, a troca de quê? Se ele vai dar, mormente, se ele intenciona que essa revelação sirva para gerações subsequentes. Acho que em 2 Crônicas, não sei, capítulo 16, verso 9 por ali, fala a palavra designada para 1000 gerações. Ora, de Adão até aqui não passou de 300 gerações ainda. Então, 1000 gerações é até o fim do mundo. Acontece, no entanto, que Deus determina uma palavra para 1000 gerações, então essa palavra tem que estar disponível a cada geração, a caminho. Então, no meu entender, realmente, a inspiração acarreta logicamente a preservação. E, no caso, como eu posso dizer letra por letra qual foi a redação original, então eu tenho que defender a preservação de palavra por palavra, como de fato defendo. Muito bom. Está satisfeito, Marcelo? Acho que especialmente esse final esclareceu bem a questão de palavra por palavra, né? Eu vou aproveitar, Dr. Pickering, só para fazer uma pergunta, vai bem nessa linha do que o Marcelo fez, já privilegiando também um pouco os inscritos, os participantes. O Cristóvão Filho, ele deixou uma pergunta no vídeo de divulgação da live, não sei se ele está aqui conosco, seria muito bom se ele estivesse, porque eu vou fazer a pergunta diretamente para o Dr. Pickering. Ele pergunta sobre a questão, que aí é uma questão de tradução, não é uma questão de variante textual, nem nada disso, como é a questão que nós temos em 1 Timóteo 3,16, né, uma questão textual, mas aqui é uma questão de tradução. 2 Timóteo 3,16, aquela passagem bem conhecida sobre inspiração, né, o adjetivo theopnestos, né, toda a escritura é soprada por Deus, expirada por Deus, mas a questão é que Paulo não usa no original o verbo de ligação, né? Então, onde colocar o verbo de ligação, na verdade, é uma questão que tem a ver com a teoria de inspiração que a pessoa tem, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ou toda escritura inspirada por Deus é útil, né? É também útil. São duas traduções possíveis em razão da omissão do verbo de ligação no original. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Obviamente aqui temos uma inspiração verbal ou plenária, enfim, ou toda escritura inspirada por Deus é útil. Aí você teria a possibilidade de modelar uma inspiração parcial. Obviamente, como o Dr. Pickering já explicou qual é a visão dele a respeito da escritura, a gente sabe qual é a opção de tradução dele. E se você não sabe, basta você conferir no inglês e no português agora. Mas só queria que pudesse explicar um pouquinho o que modela essa opção de tradução, especificamente em 2 Timóteo 3,16, em consonância com a questão aí desse tema da inspiração das Escrituras, que acabou de se tangenciar. Você está perguntando a mim, no caso? Isso, você. Então,
obviamente, existe alguma ambiguidade quanto ao texto grego nesse exato texto. Então, as duas opções existem. A opção que alguém vai escolher vai depender dos pressupostos, das pressuposições da pessoa. No entanto, eu no caso, eu me apoio também na declaração do soberano Jesus, quando ele andava por aqui, falando ele do Antigo Testamento, não? Mas ele foi taxativo, não ia faltar uma letra, um pedaço de letra, tudo seria cumprido. Então, e quando ele fala da lei, então ele estava se falando presumivelmente dos 5 livros assim de Moisés, porque era assim que era falado naquele tempo. Mas a gente tem que reconhecer que se alguém faz questão de interpretar da outra forma, a linguagem do texto permite. Não tem como fechar essa questão a partir da exata grafia da palavra, do texto, porque, de fato, é ambíguo, ou possivelmente ambíguo. Muito bom. Então, esclarecer que aqui a decisão pela tradução é uma decisão teológica, de pressuposto teológico, né? Não tem como resolver com o grego ou com o texto, né? E aí, o motivo pelo qual escolhe a tradução, toda a escritura é inspirada, acho que já ficou bem claro, né? Muito bom. Adolfo, então, com você aí para a sua primeira pergunta. Depois, na sequência, eu já vou encaixar aqui, dependendo como for a pergunta do Rogério, deixa eu ver. Vamos ver aqui. O Rogério tinha uma pergunta, ele já deixou uma pergunta. Eu acho que é legal, acho que ela pode encaixar bem aqui. Então, Adolfo, a palavra está com você. Beleza, o povo tá afiado aqui, cara. Eu vi 3 perguntas boas. Bom, o Wilbur, a pergunta vai quebrar um pouquinho a lógica que foi seguida aqui, a dinâmica que vocês estavam seguindo. Mas, para o senhor, o que foi mais difícil de traduzir? Do grego para o inglês ou do grego para o português? Qual que foi a dificuldade que o senhor encontrou, as coisas interessantes? O senhor poderia comentar um pouco para a gente? Porque o senhor é um dos poucos homens que eu conheço que acho que é um único, que traduziu o Novo Testamento inteiro para o inglês e o Novo Testamento inteiro para o português. E ainda vai revisar o inglês de novo, né? Então, coragem. Precisa de coragem. Seguinte, como cada língua tem seu próprio gênio, posso me expressar dessa forma, então, cada língua apresenta seus próprios desafios ao tradutor, seja qual for. Quer dizer, para o alemão é uma coisa, para o russo é outra coisa, para mandarim vai ser uma terceira coisa, e assim noite adentro. Porque cada língua tem uma natureza diferente, um gênio diferente, um jeito diferente. Então, para traduzir o Novo Testamento explicitamente, tem 2 aspectos que são distintos. O primeiro aspecto é a exegese do texto grego, quer dizer, você tem que resolver na sua própria cabeça o que o autor quis dizer, em grego, não? O que Paulo quis dizer aqui, o que João quis dizer aqui, e assim por diante. Então, a exegese, isso independe da tradução, quer dizer, porque a exegese é do texto grego, não tem nada a ver com inglês, ou com português, ou com russo, ou como queira. Então, isso é uma coisa. Para fazer a tradução para o inglês, eu fui obrigado a fazer exegese do texto, então a exegese já estava feita também para o português, porque a exegese é a interpretação do texto em si. Agora, traduzir para o português é um exercício diferente, tem desafios diferentes do que traduzir para o inglês. Eu preciso deixar muito bem claro aqui que eu não fiz uma tradução da minha tradução em inglês para o português. Não. Eu cuidadosamente verifiquei o texto grego, palavra por palavra,
ao traduzir para o português. É claro que a exegese, a interpretação do texto, eu já havia feito isso, estava refletido, obviamente, na minha tradução para o inglês. As notas de rodapé, que são meramente 5.000, as notas de rodapé são minhas. Aí, então, eu traduzi literalmente do inglês para o português, como eu achei melhor, fazendo as alterações assim que achei cabíveis, mas as notas são minhas. Nas notas de rodapé não é a palavra de Deus, isso é meramente o que eu acho. O que me levou muito tempo, me atrasou, se posso me expressar dessa forma, foi querer achar o melhor vocábulo em português para representar o texto grego. E isso aí nem sempre foi tão fácil assim, não. Então, acho que levei 4 anos até mais, assim, nessa tradução. Muito mais do que eu esperava levar, realmente. A coisa demorou mais do que eu queria ou esperava. Mas, daí, graças a Deus, finalmente terminei. É isso. Muito bom. Marcelo, acho que você tem uma pergunta que encaixa bem agora, né? Perfeito. Dr. Pickering, o senhor interpreta que uma tradução feita por uma comissão, por um colegiado, ela é melhor do que feita por uma pessoa individualmente? Ou a maneira, o senhor traduziu por conta própria por uma questão de preferência? Enfim, a pergunta é se, como regra, né, uma tradução feita por uma comissão, ela é melhor do que uma tradução feita por uma única pessoa? Não existe uma resposta única, creio, para essa pergunta. Eu vou explicar por quê. Se você tem uma comissão, e essa comissão é composta de uma mistura de pessoas, tem pessoas regeneradas e tem pessoas que não são, então Satanás atua ativamente na cabeça das pessoas que não são. Então você vai ter simplesmente muita discussão e provavelmente o que vai acabar colocado na tradução vai ser o meio termo, assim, o pessoal vai ter que chegar a um consenso, tal, mas você tem um consenso a partir de pessoas com pressupostos diferentes, com crenças diferentes, coisa e tal. Agora, calamitosamente, existe tradução feita por comitê, onde nenhum dos membros do comitê era regenerado, era totalmente de Satanás os homens. Então, adivinhe que tipo de tradução saiu. Agora, se você tem uma tradução feita por uma única pessoa, mas essa única pessoa está todo dia perguntando ao Espírito Santo o que ele deve fazer na tradução, então a tradução feita por essa uma pessoa será fatalmente melhor do que qualquer tradução produzida por um comitê, porque os comitês geralmente são compostos de eruditos, mas os eruditos dificilmente consultam o Espírito Santo. Isso que eu já andei lá, eu conheço de perto. Os eruditos que eu conheço dificilmente consultam o Espírito Santo ou ouvem o Espírito Santo. Isso é uma calamidade pública, mas é assim mesmo. Agora, essa minha resposta não vai agradar muito a uns e outros, mas é a minha resposta. Muito bem, somos gratos pela honestidade, pela sinceridade aqui, Dr. Pickering. Eu vou fazer a pergunta do Rogério aqui, depois já passo para o Adolfo, tá bom? A pergunta do Rogério é a seguinte: que tipo ou tipos de trabalhos de pesquisa o senhor sugere para que os novos estudantes ou pesquisadores dos originais deem continuidade ao seu trabalho? Quais são as carências nesta área? Bom, o texto grego está aí, a minha tradução está aí. Agora, como qualquer tradução reflete a própria visão da linguagem do tradutor, então, um vai fazer assim
de forma assim mais solta, mais livre, outro vai ser assim mais rigoroso, coisa e tal. Então, pessoas com gostos diferentes vão querer também traduções um pouco diferentes. Agora, quanto a identificar o texto original, a redação original, já está feito. O que, no campo da crítica textual, o que está faltando, e é uma falta aguda, exatamente cotejar os manuscritos e definir empiricamente a, a, a forma arquetípica de cada linha de transmissão. Se é que existe uma linha, se é que é possível chegar a essa forma arquetípica. Isso eu fiz para a família 35, rigorosamente empírica. Eu defino a exata redação original, a forma arquetípica da família 35, mas isso é rigorosamente empírica. Eu posso provar cabalmente o texto em termos assim do testemunho dos manuscritos que eu cotejei. Então, calamitosamente, a família 35 é a única linha de transmissão existente entre os manuscritos onde já aconteceu um cotejo de um número adequado de representantes das linhas para poder definir sequer assim, mais ou menos, o que poderia ter sido a forma arquetípica da linha. Isso precisa ser feito para esclarecer como é que foi a história da transmissão do texto através dos séculos. Isso seria muito bem-vindo e interessante. Não, ao meu entender, para para identificar a exata redação original, mas é para responder às objeções e etc. e tal, que vem do outro lado. Porque uma vez que todos os manuscritos são cotejados e agrupados empiricamente em famílias, aí nós poderemos empiricamente traçar como é que o fluxo andou através dos séculos, e isso dará uma firmeza maior, ou como é que eu vou dizer, vai ser assim mais convincente para o outro lado. Alguém que não está já convencido do outro lado, que está precisando de argumento melhor e maior, aí é o argumento que está faltando. Porque, calamitosamente, a teoria de Hort teve um efeito soporífico sobre as pessoas que têm trabalhado na área da crítica textual, assim chamado. Como o Hort jogou toda a massa dos manuscritos para a lata de lixo, então ninguém achou que valesse a pena gastar tempo cotejando lixo. Então, simplesmente o pessoal não tem feito, com algumas pequenas exceções. Então, tem a tal da família 1, que existe nos 4 evangelhos, a família 13 também, mas cada uma dessas famílias é composta de mais ou menos 10 ou 12 manuscritos, e é só os 4 evangelhos. Como essas duas famílias ficam assim na periferia da massa bizantina, então, para o outro lado, essas duas famílias eram mais interessantes. Então, houve quem se desse ao trabalho de cotejar esses manuscritos. Mas como só existem os 4 evangelhos, que são poucos, no caso 10 ou 12 para cada uma das duas, então, é isso. Agora, fora isso, deve ter pelo menos 30 linhas de transmissão dentro da massa bizantina, e até hoje ninguém fez a mesma coisa para qualquer uma das outras linhas que eu fiz para a família 35. Isso, para mim, é uma calamidade, quer dizer, isso é triste, é a coisa que falta fazer, ao meu ver, não para definir, identificar a redação, mas para tornar o nosso argumento mais convincente, mais abalizado para o outro lado. Foi uma pausa para tomar água ou encerrou a exposição?
Dr. Piquet? Encerrei, parei. Ah, tá. Ótimo. Então, eu vou passar a palavra para o Adolfo para mais uma pergunta. Depois eu vou fazer alguns registros aqui do pessoal que está participando e também uma pergunta dos participantes, mas tem algumas homenagens aqui, tem umas coisas legais que o pessoal está colocando, aí eu vou também repercutir isso e já vou entrar com mais uma pergunta. Então, se você quiser não fazer uma pergunta, mas deixar uma palavra aí, uma congratulação, um parabéns, dizer algo a respeito do Dr. Pickering, faça isso também, mesmo que não seja uma pergunta, que a gente vai fazer o registro aqui na live, afinal de contas é uma live comemorativa, né? Adolfo, com você então a palavra. Perfeito. Eu tinha bolado uma pergunta aqui, mas os seus inscritos estão bem afiados, cara, e eu vi uma pergunta aqui bem interessante que eu quero fazer para o grupo e quero que também talvez dar uma resposta e quero saber também a opinião de vocês. Michael Lourenço perguntou: gostaria de fazer uma pergunta, mas a resposta queria não somente do Dr. Pickering, mas de todos os senhores. Como vencer a barreira na academia que trata o texto eclético como o único válido? Professor Pickering, professor Wilbur, o senhor pode comentar primeiro isso aí? Como vencer a barreira na academia que trata o texto eclético como o único válido? Como que a gente vence essa barreira? Deixa eu projetar aqui, projetei aqui, daí pode perguntar de novo para ficar melhor da gente visualizar aí. Isso. Como vencer a barreira na academia que trata o texto eclético como o único válido? Essa é a pergunta. Seguinte, a questão só pode ser resolvida no campo dos pressupostos, das pressuposições. Porque o texto eclético, embora o pessoal diga que não, porque Ford já morreu, já é um cavalo morto, agora o ecletismo avançou, mas isso é fumaça na vista, isso é conversa para boi dormir, porque o ecletismo, quer dizer, o texto chamado Crítico de Fato Eclético é uma coxa de retalhos, mas qualquer texto grego eclético depende integralmente dos pressupostos de Hort. Quais são? Primeiro, o Novo Testamento não é inspirado, igual a Homero ou Aristóteles ou como queira. Como consequência disso, os cristãos primitivos nunca reconheceram, nunca imaginaram que fosse um segundo cânon, palavra de Deus, e, portanto, ninguém se deu a mínima para proteger etc. Então, até o ano 200, quando a superstição e a crendice dos cristãos finalmente levantou esses escritos à condição de escritura, mas já era tarde, porque a redação já estava perdida, no sentido que ninguém mais sabia qual era, e com isso, para eles, é impossível recuperar o texto original a partir de considerações objetivas, porque se a redação original está perdida para sempre, não há como saber se você identificou, descobriu, você sabe, você pode até ter descoberto, mas você não tem como saber se é isso, se a coisa se perdeu irremediavelmente atrás. Então, todo o procedimento eclético, nós vamos ver assim os manuscritos mais antigos, vamos ver aí os escritores cristãos mais antigos, vamos ver aí as traduções mais antigas para o latim, para o siríaco, enfim. Tudo isso depende do pressuposto de que a redação original se perdeu. Vai aí também, fatalmente, eles rejeitam qualquer noção de uma transmissão normal do texto. Porque se você rejeita a ideia, você começa rejeitando que os escritos são inspirados, isso eu já provei que é falso a partir dos próprios escritos. Paulo declara abertamente que está inspirado, assim também Pedro, João, Lucas. Eles também reconheciam, quer dizer, Paulo coloca Lucas em pé de igualdade com Moisés. Pedro fala das cartas inspiradas de Paulo. Então,
essa linha de que ninguém estava não, isso é obviamente uma mentira. O pessoal está propositadamente mentindo ou então ignorando as evidências históricas. Mas a questão é que enquanto você não abordar os pressupostos, trava-se meramente uma discussão de surdos. Tem aí um professor brasileiro que tem entrado aí na conversa um pouquinho. Ele aparentemente nunca leu o meu trabalho, mas ele vive criticando o meu trabalho a partir dos pressupostos que ele foi ensinado, que é do outro lado. Agora, alguém que não te dá o trabalho de ler o meu trabalho, não tem por onde. Mas a questão, voltando à pergunta, como vamos fazer para consertar aí os seminários? A única maneira é você tem que atacar os pressupostos, as pressuposições, porque enquanto isso, nada feito. Porque se você começa, não, porque ninguém achou, porque a redação se perdeu, coisa e tal, aí você pode vir com essa analogia falaz, mas que mesmo assim, à primeira vista, parece ok. Um córrego, quanto mais longe a água correr da fonte, então vai acumulando assim contaminações, supostamente quanto mais perto da fonte você chegar, a água será mais pura. Então, com isso, eles valorizam os manuscritos mais antigos. Por quê? Porque são mais próximos da fonte. Isso tem uma lógica, assim, superficialmente convincente, só que não é verdade. Obviamente não é verdade. Porque os mais antigos, nós podemos provar cabalmente que são de péssima qualidade. Os grandes dois, o Codex B e o Codex Aleph, por exemplo, nos 4 evangelhos, discordam entre si mais de 3.000 vezes. Isso sem contar diferenças na grafia das palavras ou a ditografia. São diferenças mesmo. Mais de 3.000 nos 4 evangelhos. E são erros óbvios, cabais, incontornáveis. Então, nós temos a evidência objetiva de que esses manuscritos não são bons. Mas o outro lado insiste cegamente, não, mas Codex B é o melhor, tá. É uma cegueira satânica, digo eu, assim, eu digo isso na barba de quem quiser. É uma cegueira satânica, porque as evidências objetivas já estão no papel, preto no branco. E quem, então, faz questão de não prestar atenção às evidências, é como diz o ditado, o pior dos cegos é aquele que faz questão de não enxergar. Não tem jeito. Agora, o que pouca gente nos meios evangélicos, e mormente no mundo acadêmico, entende, é aquilo que eu chamo de guerra espiritual bíblica. O pessoal não leva em conta os demônios, Satanás, enfim, acham até mesmo que são isentos, sei lá. Mas se você realmente quiser fazer diferença, você vai ter que atacar as fortalezas de Satanás que estão na mente dos professores. Isso existe. Assim eu dou fé. Então, a questão não é fácil ou simples, porque você vai ter que atacar em essas duas frentes. A frente, assim, das fortalezas de Satanás na cabeça, mas também depois das pressuposições, dos pressupostos. Vai aí também a pequena dificuldade de fazer com que eles parem para ouvir. Fazer com que eles parem para ouvir, aí também não é tão fácil assim. Por quê? Porque eles não querem ouvir. Qual é o erudito com 60 anos de idade e foi professor toda a vida, assim, no seminário? Ele vai querer admitir que ele estava errado durante toda a vida profissional? Vai? Não, vai. Ele não vai nem querer admitir a possibilidade. Então, se ele se sentir assim ameaçado, ele não vai aceitar dialogar, não. Por favor, fique para lá. Então, eu compartilho com a pessoa que fez a pergunta
a preocupação e mesmo o sentimento da necessidade de mudar o quadro. Temos que dar um jeito nesse negócio. Agora, dar o jeito é que não é fácil, porque são poucas as pessoas que têm as condições espirituais e técnicas juntas para fazer. Eu tenho, mas estou com 87 anos de idade. Não estou mais aí com o meu pleno vigor para comprar essa briga, como se diria. Não? Eu tenho, mas são poucas as pessoas que reúnem essas competências. Até aí. Muito bom. Eu até estava lembrando, desculpa, já te passo a palavra de novo para a sua pergunta, porque afinal de contas eu ia fazer essa mesmo na sequência, então é justo que você faça outra. Era a próxima da lista. Mas eu estava lembrando aqui de um jantar aí em Brasília, na casa do Marcelo, em que eu até disse, olha, até uma tese de doutorado que eu possivelmente não irei escrever seria comparando os pressupostos de filosofia da ciência, os pressupostos epistemológicos e até mesmo de cosmovisão, né, da teoria eclética. Talvez a gente tivesse que escolher um autor, quem sabe o Kurt Aland, ou enfim, com os pressupostos, aí falando de epistemologia de filosofia da ciência, quer dizer, nós estamos fazendo uma metalinguagem, né, da teoria da família 35 do Dr. Pickney. Essa é provavelmente uma das muitas teses de doutorado que eu jamais escreverei na vida. Difícil seria encontrar um orientador para isso também, né, Gilberto? Mas eu lembrei disso, e realmente é uma dificuldade muito grande, mas a gente tem que, de alguma forma, tentar travar esse diálogo. Né? Adolfo, se você quiser fazer uma outra pergunta nessa linha ou em outra, depois eu vou fazer os registros depois do pessoal, ou talvez deixe eu fazer o seguinte, vou fazer os registros das homenagens e aí passo de novo para você fazer a pergunta. E aí depois uma outra pergunta que o Marcelo vai ter, que eu acho que vai ser bem legal, a não ser que você queira fazer um comentário em cima disso Isso, na verdade, o Michael, eu gostei da pergunta dele, que ela é relevante, ele perguntou então é uma pergunta não só para o Wilbur Piquerig, mas para todos nós também. Então, na sua opinião, Xavier, na sua opinião, Freitas, como vencer a barreira na academia que trata do eclético como único válido? Como é que vocês encaram isso aí? Eu quero dar minha resposta depois, que eu tenho uma opinião... Pode dar a sua já, pode dar a sua, aproveita que você está com a palavra aí. Tá, então vamos embora. Porque o Wilbur Piquerig, ele é sempre tramontina, né? Corte rápido e direto, né? Então, Michael, eu gostei da sua pergunta, e é o seguinte, a maneira que a gente vai encontrar para vencer essa barreira, ela é clara, ela é simples, mas ela não é fácil. Assim como o Wilbur Piquerig colocou que não são todas não temos muitas pessoas capacitadas a discutir o assunto, é verdade. Vou dar um exemplo aqui. O Freitas é advogado. Ele estudou desde adolescente até agora como advogado, se especializou em advogado. O Xavier, mesma coisa. Eu entrei para estudar grego e crítica textual com meus 20 e poucos anos. Então, o que acontece? A gente precisa de gente capacitada para estar dialogando. Então, por exemplo, o que teria que ser feito, na minha opinião, para defender tanto o texto majoritário quanto a família 35? Principalmente a família 35, que é uma teoria nova. Tanto o Xavier quanto o Freitas, que são os principais, os mais jovens e os que apoiam essa teoria, eles teriam que entrar no campo teológico, se especializar, fazer mestrado, fazer doutorado, escrever sobre o assunto, para fazer o negócio fomentar. De certa forma, eles já estão fazendo isso no YouTube. No YouTube, eu tenho feito isso aqui desde 2015. Desde 2016, eu tenho feito isso no YouTube, fomentando, apresentando para a galera o texto majoritário. Muita gente tem abrido os olhos para isso, acerca do assunto, acerca desse assunto de crítica textual. Porque o que acontece? A crítica textual ela é uma pequena área, ela é uma pequena área da exegese. A crítica textual é uma pequena área da exegese. Só que o problema da crítica textual é que para você fazer crítica textual, você tem que saber ler grego. Pelo menos você tem que saber ler grego. E segundo, você tem que conhecer de história. Não adianta nada você ler o manuscrito grego, mas não saber julgar quando ele foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, quem encomendou. Então, veja só, você tem que reunir duas coisas, essencialmente, para fazer com que haja esse debate. O cara, para falar de crítica textual, ele tem que ler grego e ele tem que saber de história. Aí eu pergunto para você, quantos teólogos estão dispostos a estudar grego e história?
a boa parte dos teólogos que eu conheço estão dispostos a falar de profecia, teologia pastoral, teologia sistemática, missiologia, mas eles não estão se capacitando para falar de crítica textual, de grego, falar de exegese. São poucas pessoas capacitadas para falar desse assunto. E aqueles professores que se adaptam ao grego e à crítica textual e à história, muitos deles eles acabam partindo para a exegese. E aí, meu amigo, você reduz o cara que vai se especializar na crítica textual. Então, ele chega no seminário, ele aprende grego, crítica textual do ponto de vista eclético, porque não vai ter tempo para ver o outro lado, não vai ter tempo para estudar essa matéria profundamente, passa e esquece a matéria e já era. Então, o que a gente precisa? Pessoas se especializando dentro da área teológica, tendo mestrado, doutorado, para poder dialogar. Ponto. Essa é a minha visão. Muito bom. Deixa eu registrar aqui, ó, o Michael lembrou do Paulo Anglada, né? Que tem aquele livro Manuscritologia do Novo Testamento, e ele, inclusive, defende o texto majoritário e cita, mas era ainda o texto do Dr. Pickering na segunda edição. Chegou a ter algum contato com o Dr. Anglada, Gilberto? Como que é isso? Pode falar um pouquinho para nós, de repente até... Só porque ele é alguém que foi o Dr. Pickering que ensinou o Anglada. Ah, foi aluno, então está explicado. Não exatamente. O que aconteceu é que eu era professor e diretor de ensino no Betel Brasileiro em João Pessoa e fui convidado pelo então reitor do Seminário Presbiteriano em Recife, o Dr. Leonardo Schalkwig. O genro dele era o professor de grego e missões e tal. Aliás, ele me convidou para falar sobre missões. Uma conferência de uma semana lá para os alunos, né, durante a hora da capela. Mas ele, não sei se foi maliciosamente ou não, mas já que eu estava ali, eu fui lá passar a semana inteira em Recife, me colocou também falando sobre crítica textual. E eles acabaram mesmo, foi chupar a laranja. Eu fiquei em pé falando praticamente 5 dias inteiros, o pessoal ávido para ouvir sobre essa questão. E o Anglada era um dos alunos naquele momento. Então, ele se convenceu da validade da teoria do texto majoritário e depois ele foi tocando o barco por conta própria. Eu perdi, de fato, o contato com ele. Eu nunca tive um intercâmbio com ele depois quanto a aquilo que ele iria escrever, assim, a sua vida profissional. Nunca mais tive contato com ele. Eu meramente coloquei ele no caminho. Eu que despertei o interesse e convenci ele da importância do texto majoritário, e ele foi por conta própria. Muito legal, que legal, que joia. Eu sei que o Adolfo dirigiu a pergunta para nós, mas do meu ponto de vista, Adolfo, eu acho que você esgotou bem, sabe? Eu não sei se o Marcelo quer... O Adolfo não, na verdade o Michael, né? E o Adolfo enfatizou. Eu não sei se o Marcelo quer dizer alguma coisa ainda a esse respeito, dessa questão do rompimento da barreira acadêmica, né? E aí depois eu vou passar para as homenagens aqui. Eu só diria que eu tentei buscar várias pessoas de referência no mundo da teologia e não encontrei as portas abertas. Então, como fazer para romper isso? Como eu acho que todos aqui sabem, o Dr. Pickering é uma pessoa que não é apegado a dinheiro. Então, todo o material dele está disponível. Então, não é por falta de acessibilidade, né? É só você ir no site e baixar. Mas é só agora que nós temos um Novo Testamento na família 35. Então, ainda que você se convença da família 35, você não teria uma Bíblia com base na família 35. E agora que você vai ter uma Bíblia com base na família 35, você não tem uma Bíblia com o Velho e o Novo Testamento juntos. Então, não ter uma Bíblia, isso já é um dificultador. Outras pessoas também não conseguiam compreender muito bem o ensino
que estava contido nos livros, né, já que o linguajar do Dr. Pickering é o linguajar de um PhD, de um doutorado. Então, eu acho que com esses novos vídeos que nós estamos fazendo no YouTube, né, eu aí estou fazendo vários vídeos no YouTube, eu acho que isso permite que as pessoas tenham acesso ao outro lado, já que nos seminários teológicos eles colocam a teoria crítica e o texto majoritário, os manuscritos bizantinos, é visto como piada. Então, agora, estando no YouTube, com os novos esclarecimentos, eu acho que isso vai permitir uma pessoa que goste um pouco do assunto que possa se aprofundar. Porque se você ouve que é melhor a leitura mais difícil, né, ou a leitura mais curta, coisas assim que são absolutamente improcedentes, como que você vai contra-argumentar se não tem canto nenhum, um acesso, um ensino que te permita contra-argumentar? Então, no meu entender, com esse livro aqui, que é baseado em perguntas e respostas, né, que ele é vendido não só por mim, né, mas a Amazon disponibiliza e vários outros, então isso em si já possibilita as pessoas a terem acesso a um linguajar simples, um linguajar claro, com perguntas e respostas objetivas, para então elas se aprofundarem, elas se mergulharem no trabalho do Dr. Pickering, né? Mas eu acho que se a gente conseguisse pegar uma Bíblia com o português, com o Novo Testamento e o Velho Testamento disponível para compra o comércio, né? E deixando sempre claro que o Dr. Pickering nunca se opôs a isso, né? De alguém fazer, o que não existe é uma falta, o que existe é uma falta de interesse em se fazer isso, né? Uma própria tradução diferente, o Dr. Pickering não se opõe que as pessoas traduzam diferente. O trabalho que ele fez, né? Alguém pode fazer paralelamente um outro trabalho sem que haja nenhuma oposição. Então, a partir do momento que a gente tiver uma Bíblia com o Velho e Novo Testamento baseado na família 35, eu acho que isso vai expandir bem os horizontes. Deixa eu introduzir aqui uma coisa. Creio que Deus já está providenciando aquilo que você acaba de falar. Um irmão que eu nem conheço, o nome dele é Renato de alguma coisa, mas ele já solicitou a minha permissão para utilizar o meu Novo Testamento em português. Ele quer usar junto com uma outra tradução do Velho Testamento, que nem sei qual é, mas ele quer preparar uma Bíblia de estudo, a Bíblia inteira, com os dois testamentos, sendo que o Novo Testamento será a minha tradução com as minhas notas e etc. E eu tenho enviado para ele, então, já que agora terminei a tradução de Apocalipse, então ele já está com o Novo Testamento inteiro. Agora estou fazendo a última revisão, estou terminando, antes de dormir hoje, quero terminar a revisão de Apocalipse. Aí, então, eu terei realmente o trabalho feito e pronto. E aí, esse irmão, nunca encontrei, nem sei, enfim, mas ele quer imprimir, quer dizer, publicar uma Bíblia, do jeito que vocês vão dar. Obviamente, como família 35 é em grego, é só o Novo Testamento, então o Antigo Testamento vai ser outro, não sei qual é, mas o Novo será o meu. Então, isso está a caminho. Quando é que vai estar no mercado, eu não posso dizer, mas que está a caminho, está. Quanto a minha tradução, eu creio que até o final de maio, permitindo Deus, estará no mercado como livro. Como vocês sabem, os 4 evangelhos já foram publicados, né? O Soberano Criador já falou, e os 4 evangelhos, mais um apêndice com 56 artigos, só o apêndice vale ouro. O que eu estou fazendo é meramente, eu estou com o arquivo em doc, isto aqui, estou meramente, então, acrescentando Atos, Romanos, tal e tal, e hoje mesmo espero terminar de colocar Apocalipse, então, o arquivo do Novo Testamento inteiro aqui estará pronto. Aí eu passo para um ex-colega meu que trabalha com a missão, além aqui na Granja do Torto, aqui no distrito, e ele que fez a revisão disso aqui, quer dizer, a formatação final, então, é ele que vai fazer a formatação final para o Novo Testamento inteiro. Aí nós mandamos para um ex-colega nos Estados Unidos, ele e o meu contato com a Amazon, e aí
deve, dentro de pouco tempo, aparecer já comprável no mercado através do Amazon. Nesse meio tempo, quem quiser pode baixar tudo no meu site, que já está todos os livros já estão lá disponíveis no meu site. Muito Mas bom. Então, boas notícias aí. Já passo a palavra, Adolfo. Boas notícias. Previsto aí, quem sabe, para maio, o texto impresso, né, o texto comercializado do Novo Testamento, segundo a Família 35, traduzido para o português, mais o apêndice, e uma possibilidade de uma Bíblia comercial, né, uma Bíblia de estudos, a partir desse contato, indo na linha do que o Marcelo mencionou. Diga, Adolfo, aí depois que você falar, eu vou passar para a leitura das homenagens. Pessoal que quiser deixar uma homenagem para o Dr. Pickering, faça isso agora, que depois eu vou ler tudo numa tacada só. E o Marcelo também tem uma pergunta muito boa aí, que eu acho que seria interessante ele fazer, e se você tiver outra pergunta, pode fazer depois também. Tá bom, Adolfo? Vai lá. Eu só peço mais 2 minutos aqui para comentar. Gostei muito do posicionamento do Freitas, porque esse ponto de vista ele atinge as massas, né? Então, atingindo as massas, automaticamente alguém acaba se especializando futuramente, né? Mas isso leva um pouco mais de tempo, na minha opinião, acerca de como fazer o mundo acadêmico entender. Então, eu particularmente gostei. Também essas informações aí, cara, vale ouro. É só em live assim que a gente descobre. Como que eu posso colocar aqui de maneira rápida e prática? O assunto da crítica textual, ele é muito nichado. Como eu coloquei no comentário anterior, ele é nichado. Então, não é todo mundo que está interessado em falar isso. Tem gente aqui que gosta, eu gosto do trabalho do Wilbur Kerrig, eu gosto da Família 35, mas não se aprofunda em entender a lógica, o âmago do argumento, né? Que é o que a gente tem feito em todos os nossos vídeos, feito nas lives, o que eu tenho feito com o Wilbur Kerrig. Precisamos de pessoas que tenham o âmago, que queiram questionar o âmago, que leiam o texto na língua grega e que conheçam o assunto. Porque a gente tem muita gente que, se você entrar no YouTube hoje, tem um monte de gente que fala de crítica textual, mas ninguém conhece profundamente, ninguém se especializou, eles conhecem lá porque leram um livro do Wilson Paroski, conhece a Família 35 porque só leu um livro da Família 35, conhece o texto majoritário porque leu lá, ou porque tem o texto majoritário e já acha que conhece. Não, a gente tem que conhecer o âmago, a gente precisa de pessoas que conheçam o âmago para produzir artigos, entendeu? Artigos, questionando, debatendo. Então, essa é a minha visão. Mas eu gostei muito dessa visão que o Freitas tem aí sobre atingir as massas. Ela é legal. O problema é que você pode atingir a massa, só que não adianta nada você ter uma Bíblia em língua portuguesa, com o Antigo Testamento e Novo Testamento em português, baseado na Família 35. Se a pessoa chega no pastor dela, chega lá, o pastor fala, mas que Bíblia é essa? Essa aqui é o Novo Testamento grego, tradução em português da Família 35. Não, isso aí é... Então, a pessoa tem que estar preparada para bater de frente, porque senão a massa é levada de novo, entendeu? Essa é a minha visão, só isso. É a única consideração que eu queria fazer sobre esse assunto só. Muito bom, Adolfo. Beleza, obrigado. Eu vou passar aqui, então, os comentários do pessoal. Primeiro aqui o comentário do Joab, nos sugerindo organizar um congresso, simpósio sobre o texto majoritário, Família 35, como um tributo, uma homenagem aí ao Dr. Pickering. É uma sugestão, quem sabe a gente pode aí os 4, mais o Alan. Desculpa, esqueci de registrar nosso agradecimento inicial ao Alan, né, que está ali no bastidor, no background, né? Então, Alan, fica o registro e já anota a ideia aí. Tá? Quem sabe fazer um simpósio, um webinário, de repente, já tem alguns webinários aqui no Tel de Datas, a gente poderia, talvez, marcar alguma coisa, assim, com uma estrutura, né? Também é uma ideia, é uma possibilidade, tá? Mas aí tem as homenagens mesmo, propriamente ditas. Vamos ver aqui. Só vou ir passando rapidinho. Vamos lá. O Eduardo, de fato, o trabalho do Pickering é atualmente o melhor do mundo, inclusive porque indica os percentuais de variação. Então, o Eduardo é um grande admirador aí do seu trabalho, Dr. Pickering. Vamos avançar aqui. Vamos lá. Um pouco de teologia com o Pastor Júnior. Então, provavelmente é o Pastor Júnior. Eu sou um assistente assíduo dos vídeos do Dr. Pickering. Na verdade, eu estava assistindo agora. Parabéns, Dr. Pickering. Muitos anos de vida com muita saúde. Vamos lá. José Bahia.
Parabéns, Dr. Pickering. Agradeço a Deus por sua vida e por estar sendo abençoado através dos dons que Ele derramou sobre você. Irmãos, acho que ele ia continuar, mas acabou cortando. Vamos ver. Irmãos, agradeço por toda a dedicação ao apresentar a inerrância das Sagradas Escrituras. Continua o comentário dele aqui. Vamos lá. Tem algumas perguntas também, mas não sei se a gente vai conseguir colocar aqui, já chegamos a 1 hora. Parabéns, doutor Gilberto, foi um prazer ser sua aluna. Ana Cleide Soares, identificou aí, Gilberto? A Ana Cleide já foi sua aluna aí, vamos ver se lembra dela. Oi? Lembrou? Legal. Marina Midoli. Parabéns, Dr. Pickering, Gilberto para nós. Sua vida e propósito nos inspiram. Opa, desculpa, tirei aqui, vou colocar de volta. Vamos ver aqui. Agora o Dale Robson Silva, ele já tinha comentado também que estava na expectativa. Parabéns pelo teu aniversário. Foi um privilégio estudar guerra espiritual e autoridade do texto sagrado com o Senhor. A Sueli, ela fez um comentário, um excelente exemplo a todos, submeter-se continuamente ao Espírito Santo, né, naquele momento, e aí depois que o Pickering estava comentando sobre isso, e aí ela também continuou, parabéns, Dr. Pickering, que o soberano Criador abençoe a tua vida e o teu trabalho. O Rogério, já li a pergunta dele no começo, né? Eu aqui com 48 anos, vendo o senhor aos 87 na ativa, me motivo grandemente que ainda posso deixar um legado de pesquisa para a posteridade. Parabéns e obrigado pelo seu ministério. Agora o Michael, né, que já teve a pergunta lida pelo Adolfo, inclusive. Parabéns, Dr. Pickering, Deus continue a lhe abençoar. Precisamos de mais servos fiéis como o Senhor. Que Deus nos capacite a continuar a luta pela objetividade da palavra de Deus. O Joab, né, que tinha feito aquela sugestão no começo, Deus abençoe cada vez mais a vida do Dr. Pickering. Conheci seu trabalho há pouco tempo e estou gostando muito. Então, já temos uma pessoa que conheceu recentemente o trabalho da família 35. O Gabriel, que homem iluminado, glória a Deus. Gabriel também é uma figurinha carimbada aqui do Teodidatas. O Michael fez um comentário, né, o Teodidatas falando sobre isso, me deu um estalo aqui a hora que eu falei dos pressupostos, né? Usar o pressuposicionalismo como metodologia válida para tratar os pressupostos do texto eclético. É um caminho, com certeza, é um caminho. Tá? O Jair Medina, que bênção, parabéns ao Dr. Pickering. Né? Vamos lá, acho que ainda tem mais alguma homenagem aqui, ou não? O Luiz Guzmão. Luiz Guzmão também é aluno do curso de grego aqui do Teodidatas. Meus agradecimentos ao Dr. Pickering por nos proporcionar um material de tão grande valor. Abraços fraternos em Cristo Jesus. Lembrando que no curso de grego a gente está fazendo tradução e análise sintática de 1 João, usando o texto da família 35, né, no curso de grego aqui do Teodidatas. Tá? Vamos ver aqui. O Joab, de novo, Deus não, é o mesmo comentário, eu acho que ele repetiu. Leandro Silva, parabéns, Dr. Pickering e todos pela live. Penso que um caminho para popularizar o texto seja incentivar os professores em seminários teológicos. Eu mesmo, como professor de grego, gostaria de fazer. Olha aí, Leandro, entre em contato, então, com o Dr. Pickering aí pelo Instagram, né, o Alan cuida lá. Vamos ver isso aí, é uma boa possibilidade aí. Tá? O Renato, parabéns, Dr. Pickering, tem a família 35 do senhor, indicação do Adolfo. E o Joab, vamos fazer campanha para o Dr. Pickering no próximo programa, vejam só, e falar da família 35. Olha aí. Então, beleza. Vamos ver se a gente consegue. Tem algumas perguntas um pouquinho mais assim, talvez objetivas, eu até vou tentar formular, mas eu primeiro queria deixar o Marcelo fazer a pergunta dele sobre o arquétipo, e se o Adolfo tiver alguma outra pergunta também, eu acho que seria legal aí deixar essa oportunidade, né? Marcelo, você então tem uma pergunta, acho que é bem importante de ser feita, né? E o Adolfo, se tiver alguma outra também, acho que caberia ainda, antes de eu tentar ainda pensar alguma coisa aqui dos comentários, tá bom? Marcelo, vai lá. Então vamos lá. O Dr. Pickering defende que o texto original do Novo Testamento é o arquétipo da família 35.
Só que o arquétipo é presumido, obviamente, né? O arquétipo da família 35 é um arquétipo presumido. Então, a pergunta é: como que se pode defender que se chegou à exata redação do texto original do Novo Testamento se o arquétipo da família 35 ele é apenas presumido? Só que não é presumido, é definido empiricamente, rigorosamente empiricamente. Não tem nada presumido mesmo, não. Se você coteja 50 manuscritos de uma certa família e os 50 estão de acordo, você não tem que presumir nada. Isso é cabal, isso é empírico, isso é exatamente a forma arquetípica da família. Então, você tem 50, você cotejou 50, 49 estão de acordo e um tem outra coisa. Não tem problema, os 49, obviamente, estão com a forma original do arquétipo. Então, eu rejeito absolutamente a palavra presumido. A minha identificação do arquétipo da PRIM 35 é rigorosamente empírico. Dito isso, existem alguns poucos lugares onde a própria família está dividida. Por exemplo, em Mateus, acho que são 5 lugares onde há, de fato, um racha, quer dizer, 40% para cá, 60%, ou então 5%, quer dizer, é uma divisão mesmo séria. O que é preciso dizer, no entanto, é que a diferença costuma ser de uma única só letra e que não muda absolutamente o sentido. E depois, essa diferença de uma letra, no meu texto, fatalmente eu sou obrigado a escolher ou uma letra ou a outra para colocar o texto. Mas eu coloco a outra letra no aparato crítico. Então, você tem absolutamente todas as possibilidades, não tem nada absolutamente perdido. Mas como a diferença de uma letra quase nunca faz diferença maior, então alguém ficar assim levantando o problema a partir de uma coisa dessas é meramente alguém que faz questão de questionar, mas não é um questionamento, digamos, sério, responsável. Então, eu digo que de fato o arquétipo da PRIM 35 já foi determinado empiricamente, não tem nada de presumido mesmo, não. Satisfeito, Marcelo? Quer complementar a pergunta de Não, alguma forma? é um aprimoramento, né? Eu recebi essa pergunta no YouTube, já que eu mesmo coloquei no YouTube a palavra presumido, né? Porque esse havia sido um entendimento preliminar, mas à medida que o tempo vai passando, eu acho que a gente vai amadurecendo os fatos, né? E a gente, inclusive, se tivesse a oportunidade de refazer vários vídeos no YouTube, a gente acabaria utilizando um linguajar mais técnico. Mas o último vídeo que eu fiz do arquétipo, eu usei a palavra presumido, né, que havia sido referendada pelo PIC, mas diante até dessas perguntas que são formuladas, a gente acaba que pode amadurecer melhor a resposta. A dialética é muito importante, realmente, né? Com certeza. Adolfo? Rapaz, vou ser sincero, Xavier, o Freitas voou com os 2 pés agora na pergunta, hein, cara? Gostei da pergunta, hein? Wilbur, eu só tenho uma pergunta e ela é bem simples. Por que o Brasil? O senhor poderia ter escolhido Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, qualquer lugar, ou até mesmo ter continuado morando nos Estados Unidos, ido para a Europa, decidido residir lá e continuar seu trabalho lá. Por que o senhor escolheu o Brasil? Sinceramente, por quê? Eu queria saber isso. É o seguinte, rapaz, eu sou um escravo, eu tenho um dono. Eu estou aqui porque o dono me colocou aqui. Agora,
como o dono sabia de tudo de antemão, o dono fez com que eu nascesse em São Paulo, capital. Então, eu sou brasileiro nato, sou eleitor brasileiro. Mas nasci de passagem, de fato, os pais a caminho da Bolívia. Me criei, foi na Bolívia até 11 anos de idade, e daí para frente fiquei queimando as etapas assim escolares até o mestrado. Voltei para o Brasil com 27 anos de idade, para dar início à minha própria carreira missionária por aqui, que eu comecei trabalhando com o povo indígena na selva, etc. Quer dizer, a minha vida sempre foi missões até 22 anos atrás. Então, mas eu estou aqui porque Deus me colocou, depois eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu já andei o Brasil inteiro, menos Amapá, quem já andou lá disse que não perdi nada. E se eu pudesse escolher qualquer lugar do Brasil inteiro para morar, eu iria escolher exatamente em Brasília, porque para mim, 12 meses no ano, o clima melhor e etc. e tal. Eu tenho duas filhas casadas nos Estados Unidos, e todas as duas já me convidaram para morar lá com elas, e eu disse muitíssimo, muitíssimo obrigado, mas muito obrigado, quer dizer, não quero não. Eu também já andei nos Estados Unidos praticamente todo, e só tem um lugar nos Estados Unidos que poderia comparar com Brasília, quanto ao clima, que é a cidade de San Diego, na Califórnia. Mas agora San Diego foi totalmente estragada e destruída, porque fica na fronteira com o México e etc. e coisa e tal. Então, estou aqui também por gosto. E estou muito grato a Deus que Ele me colocou aqui, porque, vejam bem, sendo capital federal, então, a tecnologia não demora muito para chegar por aqui. Quer dizer, chegou lá, mas não demora a chegar aqui. Então, a gente aqui não sofre quase nada por qualquer defasagem no mundo técnico. O que não tem aqui, de fato, é uma biblioteca teológica assim de qualidade. Isso não existe. Mas nem sei se existe no Brasil inteiro qualquer escola que tenha, de fato, uma biblioteca teológica assim de primeira. Mas a esta altura do meu campeonato, eu não preciso mais de essas bibliotecas. Quer dizer, quando eu precisava, eu estava de fato nos Estados Unidos, eu tinha acesso à biblioteca de primeira. Só isso. Mas como não preciso mais dessas bibliotecas, então, estou muito grato a Deus pelo privilégio de morar em Brasília. Estou muito bem, obrigado. Agora que o Gilberto falou da questão da tecnologia, lembrei de uma pergunta, uma possível pergunta que o Alan tinha lançado. Alan, aparece aí, dá um oi pro pessoal aí, o Adolfo já tinha pedido também, se tiver por aí, dá um oi aí pro pessoal, que eu vou formular aquela pergunta que você lançou. Acho que seria legal o Gilberto até falar sobre isso, porque ele vai explicar um pouquinho essa última questão que ele falou, da tecnologia e tal. Então, se puder aparecer aí, pode aparecer, tá? Senão, também tranquilo. Como... Aí, ó, Alan. Aí apareceu. Vou fazer a pergunta aqui, ó. Como os adventos tecnológicos, né, toda essa inovação tecnológica, internet, PDF e todas essas coisas, né, tornam mais rápido, com os adventos tecnológicos, né, é mais rápido e simples conseguir cópias dos manuscritos. Então, se isso facilita, né, é uma pergunta, claro, é meio evidente, mas aí ele pergunta, é uma curiosidade interessante, qual foi o primeiro manuscrito que você conseguiu e com quem foi? Cópia de manuscrito, né? Falando um pouquinho, talvez, dessa extensa biblioteca, né, de cópias de manuscrito ali atrás, todas aquelas caixas de arquivos são cópias de manuscritos, né? Como que foi esse acesso aos manuscritos em PDF e qual foi a primeira cópia de manuscrito que você teve, considerando essa questão aí dos avanços tecnológicos, né?
Seguinte, como já disse, minha vida foi missões até o ano de 1998, quando Deus matou o meu sonho. Eu tinha uma escola de preparo de missionário, Deus matou essa escola. E em dezembro, então, de 98, eu perguntei ao dono, e aí, dono, vou fazer agora o quê? Aí, agora, o seu ofício vai ser promover a autoridade objetiva do texto sagrado, do movimento do Novo Testamento. Então, foi aí que eu comecei a querer entender o que eu iria fazer. Demorei um pouquinho para entender exatamente o caminho a ser seguido, porque a gente entende que, já que meu ofício era promover a autoridade objetiva do texto, eu tinha primeiro de dizer qual era o texto cuja autoridade eu estava dependendo, porque quem entende sabe que no mercado tem pelo menos uma meia dúzia, 8 ou 10 textos gregos no Testamento diferentes competindo no mercado. Então, foi aí, então, que eu comecei a enfrentar essa questão, a questão também de uma abordagem teórica para defender a escolha que acabaria fazendo. Aí que Deus dirigiu a minha atenção para aquilo que hoje chamo a família 35. Se alguém outro quer chamar de família 18, não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu mesmo comecei usando família 18. Como assim? Porque o manuscrito com o número 18 é o número menor dos representantes da família. Só no Evangelho são mais de 250, mas de todos os 250, o manuscrito com um número menor, exatamente 18, que tem, de fato, o Novo Testamento inteiro, mas que cai fora no Apocalipse. Não tem o texto da família 35, Apocalipse. Aí eu fiquei com 35, que é o número segundo menor, também tem o Novo Testamento inteiro, mas em Apocalipse, embora seja a família 35 assim mais marginal, mas ainda é. Tudo bem. A questão é que, digamos lá pelo ano 2002, por aí, quando eu comecei realmente a cotejar manuscritos, não existia nem em PDF. O que eu comecei fazendo era comprando duplicatas de microfilmes, porque no começo do século passado, nos anos de 1920, 25 por aí, um erudito americano andou pelos mosteiros assim da península do Monte Athos na Grécia, mas também nos mosteiros em Jerusalém, em outros lugares, fazendo microfilmes dos manuscritos. E isso com equipamento bastante rudimentar. Ele carregava as coisas em cima do lombo de mula, literalmente, em lombo de mula, e etc. e tal. E ele tinha que gerar a própria energia, enfim, etc. Mas o fato é que ele, de fato, fez vídeo, quer dizer, microfilmes de, literalmente, milhares de manuscritos. E esse acervo acabou no Instituto de Crítica Textual em Münster, na Alemanha. Lá eles têm mais de 5.000 microfilmes de manuscritos gregos do Novo Testamento, indo perto de 3.000 textos corridos do Novo Testamento e outros 2.000 dos lecionários, que é o compêndio das lições que eram lidas dominicalmente ou mesmo mais tarde durante os dias da semana. Então, eu gastei literalmente milhares de dólares assim, comprando microfilme, mas o microfilme é reduzido 20 vezes. Então, para você poder fazer uso daquilo, você tem que ter equipamento para ampliar outra vez 20 vezes para chegar ao tamanho normal. Mas como para você cotejar manuscrito é bom você ter uma cópia no papel, aí eu fui obrigado também a dar um jeito de fazer imprimir. Isso eu fazia pessoalmente. Eu ia aqui em Brasília, tem naturalmente o Congresso, e na Câmara Baixa, lá no porão, tem uma seção de microfilmagem, e lá tinha equipamento, eles permitiam que eu ia lá, então passava o microfilme
e a máquina então passava para PDF, e isso aí eu passava para um pendrive e levava para casa, e aí eu podia imprimir minha própria cópia em preto e branco para poder trabalhar. Mas que aquilo foi uma pequena trabalheira, pode entender que sim. E tinha um percalço que não faltava. Graças a Deus, depois a coisa foi ficando mais fácil. O próprio instituto lá na Alemanha começou a colocar os microfilmes já ampliados em PDF e colocar assim na internet, e os eruditos podiam ter o privilégio de acessar e baixar isso aí. Então, isso é gratuito. Então, se bem que eu já passei literalmente e fiquei 3 semanas lá em Münster, eu mesmo lidando diretamente com os microfilmes, isso antes deles começarem a colocar as coisas assim na internet. Hoje em dia, você pode baixar gratuitamente fotos digitais, assim, a cores, coisas perfeitas mesmo dos manuscritos, gratuitamente também. Então, hoje, a facilidade é maravilhosa. Mas você volta 20 anos atrás, moço, não era tão fácil assim, não. Era simplesmente muito penoso. Mas o que eu quero ressaltar é que era possível. Mas só começou a ser possível há 20 anos, ou 20 e poucos anos, que até aí nem o mundo e nem eu estávamos preparados para o trabalho que depois eu fiz. Então, Deus me passou a vida fazendo outras coisas. E se agora eu estou com 87, então eu comecei a coisa com 67. E muita gente já aposentou com 67. Então, é preciso também esclarecer que a gente sempre se valeu do trabalho de outros. Lá atrás, há mais de 100 anos, o erudito inglês por nome de Scribner cotejou talvez até 50 manuscritos, mas ele publicou o seu cotejo. Ele meramente andou no Museu Britânico ou em outros, assim, em Oxford, outros lugares que tinha acervo de manuscritos. Ele usou manuscritos que estavam aí disponíveis a ele na Inglaterra. Tudo muito bem. Sucedendo que, entre 50 manuscritos, ele, a esmo, sem saber de nada, aconteceu que ele pegou 3 ou 4 que são da família 35. E esses manuscritos são tão internamente consistentes e coesos que com 3 ou 4 manuscritos você define praticamente a redação original da família. E as discordâncias são tão pequenas e tão poucas. Então, eu bolei um arquétipo provisório a partir de 3 ou 4 manuscritos feitos cotejados por Scribner. O outro colega, assim, contemporâneo dele, o John William Bergen, cotejou mais de 50 manuscritos, mas ele nunca publicou o resultado. Então, esse trabalho dele ficou só com ele. Ninguém mais teve como usufruir, assim, aproveitar. Isso é lamentável, mas é assim. Agora, eu preciso também ser muito justo. Qualquer pessoa, mesmo do outro lado, que cotejar manuscritos e publicar os resultados de forma honesta, isso é fato, isso é dado, isso é evidência concreta. Então, esse instituto, por exemplo, na Alemanha, em Münster, eles já prepararam várias séries de um tal de Textwort. É uma série que já está, o Novo Testamento está completo, menos a segunda metade de João. O defeito é que eles só pegam um número reduzido de jogos de variantes para qualquer livro. Isso é o defeito. Mas o grande benefício é que, para esses jogos de variantes, eles cotejaram praticamente todos os manuscritos que eles tinham. Quer dizer, se para os evangelhos tem aproximadamente 2.000 manuscritos assim de texto corrido, incluindo os fragmentos, mas os fragmentos são muitos, são centenas. Então,
para qualquer verso, digamos assim, Marcos capítulo 9, verso 4, só vai ter como que 1.700 manuscritos. Certo? Mas eles, então, cotejaram, digamos, 1.550. Isso, pronto, moço. Isso é tremendo, porque se você coteja 1.550 então isso aí, os poucos que faltou não vai alterar nada. Quer dizer, você já tem evidência tranquila, empírica, só que era só para um número reduzido de jogos e variantes. Tá. Mas para eles, isso foi realmente uma ferramenta maravilhosa. Mais tarde começaram com outra série, que é a crítica... Como é? É uma tentativa de atualizar Tischendorf. Crítica maior, uma coisa assim. O que acontece ali é que eles... Edício Crítica Maior, não é? Crítica Maior. Isso. Oi? Edício Crítica Maior. Sim. Então, o que eles fizeram, pegaram um número maior de manuscritos, só que o grande valor é que eles cotejaram esses manuscritos por completo, não era só um jogo de variante, mas por completo. Agora, por exemplo, em Tiago, que foi o primeiro livro que eles fizeram e publicaram e soltaram, em Tiago talvez tenhamos 650 manuscritos. Então, desses 650, eles cotejaram 250, mas é o cotejo completo. E fora, o livro inteiro, cada palavra. Pelos pressupostos deles, eles escolheram exatamente os 250 e tal manuscritos que para eles eram menos bizantinos, porque eles... Só que, moço, você passou de 15 manuscritos, todos os demais são bizantinos. Literalmente. Você tem 650 manuscritos de Tiago, 630 são bizantinos, moço. Então, são bizantinos de diversas qualidades, mas o que eu quero dizer é que qualquer trabalho honesto feito por quem quer que seja e sendo publicado honestamente, isso é uma ferramenta preciosa que nós agradecemos de bom grado. Então, eu tiro o chapéu, reconheço, agradeço a esse instituto lá em Minster por essas duas séries, o Textwert e agora a Crítica Maior. Essa segunda série só tem as 7 cartas gerais, agora parece que tem Atos também. Um dia vai aparecer Apocalipse, curiosamente, antes dos demais. Tudo bem. O que eu quero com isso dizer é que eu não estou sozinho no mundo. Quer dizer, outras pessoas têm cotejado. Não posso esquecer de falar de Herman C. Hoskier, que em 1925 ele publicou em 2 volumes um trabalho sobre o texto do Apocalipse. Isso foi durante a Primeira Guerra Mundial, mas ele conseguiu e ele cotejou 250 manuscritos do livro de Apocalipse por inteiro. Por causa da guerra, então, tinha lugar que simplesmente ele não podia ir, não dava, não era possível por causa da guerra. Então, eu digo que foi uma façanha notória ele conseguir 220 manuscritos. Mas ele cotejou tintim por tintim, e fora, e publicou. Então, no livro de Apocalipse, nós já temos uma definição. Como até hoje não temos mais do que 300 manuscritos daquele livro, então, o Hoskier cotejando 220 é uma percentagem muito adequada, quer dizer, 220 de 300, os que faltou, a possibilidade de aquilo alterar as conclusões aqui é remota. Pode acontecer em um caso ou outro, mas
nós temos, de fato, um subsídio preciosíssimo para o livro de Apocalipse. Tanto assim, que você pode ver o meu texto grego, eu não dou porcentagens no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, eu dou famílias, porque Hosker demonstrou 9 famílias, na verdade 11, mas então, uma vez que os manuscritos foram reduzidos a famílias, empiricamente, agora nós não contamos mais manuscritos, nós lidamos com as famílias. Então, isso você vai achar no meu texto grego, no livro de Apocalipse, e também na mulher adúltera, João 7:53 a capítulo 8, verso 11. Porque ali também o Van Zoren diz que protegeu uns 900 manuscritos, deve ter sido, mas o outro atual, que é o Maurice Robinson, ele foi lá, gastou algum tempo lá, e ele cotejou meramente 1390, que contém esses 12 versos. Também tem 250 manuscritos que não tem. Você não pode cotejar uma coisa que não existe. Então, paciência. Mas, então, naqueles 12 versos também você não vai achar percentagens, você vai achar famílias, porque ali também nós temos um trabalho empírico, os manuscritos já foram, assim, agrupados empiricamente em famílias. Isso se faz com as leituras em comum, quer dizer, as variantes em comum que perfazem assim um perfil, um mosaico para aquela família, que distingue aquela família de outra família, tipo DNA de uma família, DNA de outra família. Tá. Então, eu não estou sozinho no mundo, mesmo que eu seja o único que tenha feito cotejo da família 35, mas qualquer trabalho de cotejo feito por quem quer que seja, isso ajuda, que vai nos dando as ferramentas para definir empiricamente quais são as linhas de transmissão. Isso agradeço, então. E Deus aumente o número de pessoas que vão se interessar nos manuscritos, no cotejo dos manuscritos bizantinos. É isso aí que está faltando. Estou quase cansado. Muito bom. Também a gente já está com 1h30 de live, passou voando, mas já são 1h30, afinal de contas, né? Tem algumas perguntas interessantes, mas eu acho que de repente eu vou anotar elas e mandar para o Alan. De repente o Gilberto faz alguma resposta aí num vídeo no Instagram ou aqui no YouTube, se quiser, né? Mas foi muito legal a participação de todos. Muito obrigado aí pela participação. Muitas perguntas, coisa bem interessante. Desde perguntar qual é a posição do Gilberto no Apocalipse, se é preterista, se é futurista, se é historicista, até perguntas sobre a coma joanina, várias perguntas aí, mas se a gente fosse entrar em cada uma, eu acho que daí a gente ia embora a noite inteira. Você queria falar, doutor? E tem vídeos no meu canal sobre isso, viu? Sobre a coma joanina, sobre especificamente a mulher adúltera, com o entendimento do também. Não, mas no meu caso, no caso do vídeo do meu canal, é o entendimento do Pickering. Especificamente. Tranquilo. Diga, Gilberto. Bom, Carlos, nós dois podemos fazer um live futuramente exatamente sobre essas coisas. Você junta essas perguntas e nós faz. Eu dou a resposta. Ô Freitas, mas no meu canal Boa. tem o Wilbur Piquerg falando sobre a coma joanina. Teve uma live muito antiga que ele fez com o antigo aluno dele. Eu recortei e coloquei no meu canal do Wilbur Piquerg falando sobre a coma joanina. 5 minutos e meio. Joia. Então vamos fazer isso. Eu vou separar as perguntas aqui. A gente faz uma live aí só para responder as perguntas. Estou disponível. Ótimo. Muito bem, vamos fazer isso. Estou aqui. Vamos fazer isso. Nós faz, enquanto Deus nos der, assim, saúde, né? Tem uma pergunta muito legal aqui, que talvez dê para dar uma resposta rápida, do José Bahia. Qual o impacto do cisma do Oriente na preservação dos manuscritos? Eu acho que aqui tem uma questão interessante aqui, que se quiser falar rapidamente sobre isso, Gilberto, ou se for um assunto que não dá para... Aí não tem segredo. Eu vejo a mão de Deus nisso, porque o mundo da Europa ocidental
foi dominado pela Igreja de Roma. E como vocês sabem, a Igreja de Roma passou para o latim cedo. Então, durante mais de 1000 anos, a Igreja Romana estava nem aí com o texto grego. Eles usavam latim. Então, em toda a Europa Ocidental, não tinha ninguém que precisava de manuscrito grego. Não, porque ninguém usava, era tudo latim. Mesmo porque também os gregos era proibido só mesmo os padres podiam ler o texto e só o Papa tinha autoridade para interpretar o texto. Era assim a Igreja Romana. Então, Deus fez com que as igrejas ortodoxas do Oriente ficassem separadas, porque exatamente também, como o Novo Testamento foi escrito em grego, foi exatamente as áreas onde iria se falar grego, séculos seguidos, que interessava para a preservação do texto, porque qualquer literatura de qualquer tipo só se preserva da língua original. Porque é impossível uma tradução perfeita de uma língua para outra. A natureza da linguagem não permite isso. Então, Deus fez com que, então, como o Império Bizantino foi derrotado finalmente pelos otomanos, os trupos otomanos, isso foi em 1453, por ali afora, que Constantinopla caiu. Então, faltou, assim, 2 ou 3 anos para a invenção da imprensa de tipo móvel. Então, em seguida, quer dizer, no ano 1516, o Novo Testamento, a primeira edição impressa do Novo Testamento grego já estava no mercado. 1516. Quer dizer, questão de 6 décadas após a queda de Constantinopla, que hoje é Istambul, mas naquele tempo era Constantinopla. E até hoje, os mosteiros de fala grega, quer dizer, só na península do Monte Athos tem 20 mosteiros independentes, mais alguns subordinados. Eu já andei lá, eu já passei 9 noites naquela península. Visitei pessoalmente 5 mosteiros, eu dormi em 3 deles, enfim. Até hoje, eles comem em silêncio enquanto algum irmão lê a palavra de Deus em grego. Em grego. Então, isso foi da essência, porque a preservação do texto original do Novo Testamento, absolutamente nada, deve a Roma. 00,00. Deve tudo às igrejas no Oriente, que hoje chamamos da igreja ortodoxa. Tem vários, tem a grega, que é a mãe, mas também na Rússia tem, em Armênia, enfim, tem. Mas então, Deus usou eles para a preservação do texto, sem interferência de Roma. A não ser as cruzadas, durante 100 anos, as cruzadas tomaram mesmo Constantinopla, e durante aqueles 100 anos, então, houve interferência. Mas isso não afetou também os mosteiros, isso foi meramente a cidade capital. Depois, as cruzadas começaram, vocês sabem, na Europa Ocidental. Então, mas aquilo era satânico. Deixa eu falar. Então, foi da essência a divisão das igrejas para a preservação do texto. Muito bom, muito obrigado. Bom, se eu continuasse fazendo perguntas aqui do pessoal, a gente iria o resto da noite, então eu agradeço muito as perguntas, eu vou compilá-las e quem sabe a gente faz uma live só para tentar respondê-las aí num futuro próximo. Isso, vamos marcar outro, por que não? Ótimo. O Gilberto mostrou a importância do conhecimento de história, né? Então eu vou passar a palavra para o nosso historiador aqui, Adolfo, aí para considerações finais, e depois, na sequência, já o Marcelo pode pegar a palavra aí para fazer as suas considerações finais, e aí a gente já vai se encaminhar para o fim. Daí o Gilberto também pode ter aí uma palavra final, né? E aí a gente encerra. Sem palavras, né, meu? A oportunidade de ouvir aí ao vivo o Wilbur Piquerig comentar sobre crítica textual, sobre a transmissão do texto bíblico é sempre uma aula, né? E sempre uma abordagem nova que eu escuto e aprendo. Então, o que eu só tenho é agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer mais uma vez também ao Wilbur Piquerig
né, de estar aqui com vocês. E essencialmente é isso. E vamos fazer história. Vamos fazer história. Vamos seguir em frente, porque a história está nas nossas mãos. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui nessa live, né, no Teodidatas, que é um canal tão bem visto, né, com 12 mil inscritos, além do nosso amigo e irmão Carlos Xavier. Então, realmente, só esclarecendo que eu tentei pegar todo esse trabalho do Gilberto, né, e colocar no livro, com perguntas e respostas. Então, esse que é o livro que eu fiz em coautoria com o Dr. Pickering, né? Tem o meu canal no YouTube com esses vídeos que eu tento ser didático sobre o material do Dr. Pickering. E o nosso livro em inglês já pode sair a qualquer momento, está na Amazon, eles pediram 72 horas, que já se passaram, né? Mas quem sabe aí o final de semana tenha dado algum interrompido e por essa razão ainda não foi publicado. Então esse é o material que eu tenho feito, né? Que eu fiz com o Gilberto, com o Dr. Pickering, e que está aí disponível para quem desejar compreender melhor os motivos que o Dr. Pickering afirma que a exata redação do Novo Testamento foi preservada e nós sabemos qual é. Muito bem. Dr. Pickering, com você a palavra para encerrarmos. Deus abençoe a todos. Quem quiser saber mais, tem o meu site, tem também o meu canal no YouTube, tem também no Instagram a minha exposição do texto. Então, quem quiser ouvir mais, está lá, à vontade e a contento. Deus abençoe. Amém, joia, muito legal. Pessoal, só lembrando, os links, né, para o pessoal poder ter acesso ao trabalho de todos os participantes estão aqui na descrição. Quem está vindo ao vivo, quem vai assistir depois, né? Então você pode encontrar o trabalho do Adolfo lá, tanto os cursos dele quanto o canal no YouTube, o trabalho do Marcelo, né, o trabalho do Dr. Pickering, né, o site, o texto do Novo Testamento em PDF, por enquanto, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, né, pessoal que se manteve fiel aí. No final a gente chegou no pico de audiência, por incrível que pareça, tá com 1h30 que a gente chegou no maior pico, então foi muito legal aí, foi muito joia. Tá? Que Deus abençoe a todos e continue dando aí muito vigor e força para o nosso querido Dr. Pickering, né, continuar no trabalho, inspirando tantas pessoas, né, que têm aí visto nele essa inspiração, alguns inclusive se manifestaram aqui. Toda glória a Deus por isso, né? Então, muitos anos de vida a mais, muito vigor, são os nossos votos e a nossa oração. Vamos com saúde, por favor. Com saúde, com certeza. Amém. Então vamos encerrar aqui, gente. Um grande abraço a todos. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo e também se inscreva no canal do Adolfo, no canal do Marcelo e no canal do Dr. Pickering, tá? É só pegar o link ali na descrição, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Só para fazer inveja a vocês, Dr. Pickering, até amanhã. Boa. Já quer fazer inveja? Aí, Dr. Pickering. Muito bom. Gente, Deus abençoe. Até mais.